Elimine o uso de eu, mim, meu e centre seu pensamento totalmente na palavra de Deus. Faça a si mesmo essas perguntas. Deus está retendo algo bom? Deus pode reter? Existe alguma razão para Deus reter? Deus tem o poder de desligar sua própria benevolência, amor, proteção e cuidado? Não há ninguém nesta terra grande o suficiente para fazer Deus fazer mais do que Deus Ele próprio está fazendo, e nenhum pecado grande o suficiente para impedir Deus de ser Deus. No 15º capítulo de João, lemos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira, e todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 1-12. Agora volte para eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Vós sois os ramos. Em sua mente, visualize um tronco de árvore do qual crescem muitos ramos. Agora remova o tronco. Tudo o que resta são ramos soltos pendurados no espaço, desconectados uns dos outros e desconectados de qualquer coisa, cada um sob a necessidade de se sustentar ali no ar. Isso, claro, é uma impossibilidade e em pouco tempo cada um desses ramos terá usado a pequena vida que havia em si mesmo e terá caído. Agora vamos restaurar o tronco da árvore e observar o que acontece com os ramos. Nós os encontramos todos conectados com a árvore e a própria árvore enraizada e alicerçada na terra, da qual está atraindo para si todos os elementos da terra. Desta grande terra na qual a árvore está enraizada, a umidade, o sol, as substâncias e os minerais da terra estão sendo atraídos para a árvore, e tudo o que é necessário para o crescimento e desenvolvimento da árvore está fluindo para os ramos. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Cristo é a videira ou o tronco e nós, os ramos. Cada indivíduo parece ser um ramo sozinho, desconectado, separado e apartado de todos os outros ramos. E você provavelmente está se perguntando como ele pode viver por si mesmo. De onde ele tira sua vida, sabedoria e suprimentos? O que o apoia? Cada um está correndo, lutando e se esforçando por seus esforços individuais para a felicidade e a salvação, como se essa luta fosse manter e sustentar sua vida. E aqui as Escrituras afirmam claramente que somos ramos, mas que estamos ligados à videira. O Cristo é essa videira. Portanto, embora invisível ao sentido humano, cada ramo está conectado com todos os outros ramos. Nenhum de nós está separado e apartado do outro, porque estamos todos ligados à videira. Chamamos isso de Cristo, o Espírito invisível de Deus, ou o Filho invisível de Deus. E cada um de nós
está ligado ao outro por causa desta videira ou tronco central. E porque estamos ligados a esta videira central, somos menos dependentes de nosso próprio poder, força e sabedoria. Por causa desta videira, não precisamos viver uns dos outros ou disputar e lutar uns contra os outros. Estamos unidos na videira. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo, mas damos um passo adiante e aprendemos que meu Pai é o lavrador. Deus, a verdade universal, a vida universal, a mente divina, o amor infinito é o lavrador, ou o equivalente da terra em que a árvore está enraizada e aterrada. Somos ramos invisivelmente ligados à videira, que por sua vez é una com Deus. Eu e meu Pai somos um. O Pai está em mim e eu nele. E assim, esse Cristo invisível, esse tronco invisível da árvore ou da videira, arraigado e alicerçado em Deus, recebe todo o bem nele e o derrama em nós. Você não vê que nosso suprimento não depende de nós, assim como o suprimento do ramo da árvore não depende de si mesmo? O ramo depende apenas de seu contato com a videira e do contato da videira com o solo, o lavrador ou o Pai interior. Como estudante, você é um ramo e quando vai a um professor ou praticante, ele pode ser temporariamente a videira, o Cristo, mas somente se o professor souber que por si mesmo ele não é nada além daquela videira. Deus, o Pai interior, é o lavrador e o professor é um com o lavrador. Em sua unidade com Deus, o lavrador, toda a verdade, a cura e o suprimento de poder fluem do Pai e através dele para você. Foi através dessa realização que o Mestre foi capaz de alimentar e curar multidões. E é através dessa mesma realização que qualquer professor ou praticante pode ser o meio pelo qual o bem flui para você. Depende de você? Não. Depende do praticante ou do professor? Não. Depende da graça de Deus fluindo da videira para os ramos. E enquanto a videira permanecer enraizada e alicerçada em Deus, Deus fluirá da videira para você. Por favor, lembre-se de que nem sempre você precisará de um professor ou praticante para ser sua videira. Este é apenas um relacionamento temporário. O Mestre disse a seus discípulos: se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Em outras palavras, depois que esta verdade foi demonstrada pelo contato com um professor ou praticante, e depois que você ganhou sabedoria na compreensão de que a cura não veio dele, mas meramente através dele, do Pai interior, você está pronto para a próxima etapa. É então que você vai perceber: o Cristo invisível, a videira, não é necessariamente uma pessoa, nem mesmo Jesus, mas o Cristo é a parte invisível de mim. Portanto, eu, como ramo, estou conectado com esta parte invisível de mim, e ele, por sua vez, está enraizado e fundamentado em Deus. É o Filho de Deus em mim. Então, o Cristo está no Pai e o Pai está em mim. Essa realização é a verdade curadora. A esta altura, você deve estar se perguntando se há algo que você possa fazer ou não fazer que possa interromper esse fluxo do bem. Sim, existe uma coisa. Você pode esquecer que existe uma videira invisível a qual você está conectado. Você pode esquecer que o Pai é o lavrador e que todo o bem de Deus está fluindo. Você pode começar a acreditar que estou separado e apartado de você, ou que você está separado e apartado de mim, e que se você negar algo de mim, você se beneficiará. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A menos que você reconheça sua unidade consciente com a videira invisível, o Filho de Deus, você não pode fazer nada. Você será cortado e será um ramo usando seus velhos 60, 70, 80 anos de vida, e finalmente você vai secar e cair. Você é cortado não por Deus,
mas porque você não permaneceu em Deus e permitiu que sua palavra permanecesse em você. No momento em que você se separa como um ramo e se esquece da sua união com o Cristo invisível, só porque você não o pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, e então decidir que você não o tem, ó homens de pouca fé, você será cortado. Lembre-se sempre, mesmo em seus problemas mais terríveis, em suas piores doenças ou em seu pecado mais terrível, que você ainda está conectado com esta videira invisível, que por sua vez está enraizada e alicerçada em todo o Pai, a totalidade do lavrador. A própria natureza de Deus impede que Deus retenha seu fluxo na videira e através da videira, em você e em mim. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas isso não significa que você deve pedir no sentido de dê-me uma casa mais bonita e um automóvel melhor. Não, não, não. Você apenas tem que pedir o que quiser, mas peça pela continuação da graça infinita, peça pela realização contínua da onipresença. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus é Espírito e ninguém pede ao Espírito por coisas materiais, que é exatamente o que fazemos quando oramos por coisas, e então nos perguntamos por que não são recebidas. É então que alguém pode dizer: bem, você não vai à igreja com muita frequência, não é muito gentil ou misericordioso e não lava seus pratos ao meio-dia, então você realmente não merece muito. Deus é o Pai infinito. Pense até que ponto você é o pai ou mãe, então pense em Deus como um Pai infinito. Deus é Pai infinito, não faz acepção de pessoas, e através da videira invisível está continuamente nos enchendo com tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Você entende o significado disso? Seu Pai é glorificado apenas na proporção em que você dá muitos frutos, ricos frutos. Seu Pai não é glorificado por economizar ou por ir ao mercado pedir cortes de carne mais baratos e produtos mais baratos. Seu Pai não é glorificado quando você tem que se dar bem com um automóvel de terceira mão. Não, não, não. Isso não glorifica o Pai. O Pai não exige que você tenha nada no reino material, mas o que você tem de bom é apenas a evidência da glória do Pai e não a sua. Se você tem uma boa casa ou uma boa renda e começa a acreditar que é responsável por eles por causa de sua compreensão ou de sua bondade pessoal, não se surpreenda se for cortado deles. Isso seria porque você estava glorificando suas próprias qualidades, sua própria natureza e caráter, e essas que você não possui. Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E quando você percebe que a glória de Deus está se manifestando através desse bem que veio a você, você pode esperar frutos ainda maiores, porque você reconheceu a fonte. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele lhe dará um bem ilimitado e abundante. Se vós guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O Mestre deu 2 mandamentos. Um era amar a Deus e o outro era amar o próximo como a si mesmo. Como você pode amar a Deus exceto na compreensão de Deus como amor? Como você pode amar a Deus se acredita que Ele está negando algo de bom, ou está punindo ou fazendo algo que você não faria a seus próprios filhos? Você pode amar e honrar a Deus somente se você puder vê-lo como uma vida gloriosa e infinita, uma vida livre, desimpedida e não afetada pela virtude ou transgressão do homem. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é visualizar aquela árvore e lembrar que todo o ramo é seu próximo e que seu próximo está obtendo o seu bem através do mesmo Cristo invisível, do Pai, o lavrador. Pode ser necessário ocasionalmente, mesmo enquanto você faz esta oração por seu próximo, que você temporariamente empreste ou dê a ele alguns dos bens do mundo para ajudá-lo em um estágio agudo de carência ou limitação,
mas você nunca terá que assumir continuamente para apoiar ou suportar os pobres merecedores, porque não haverá pobres merecedores se você amar o seu próximo como a si mesmo. Cada vez que você ver um indivíduo em alguma forma de pecado, doença, carência, limitação, deformidade ou até mesmo morte, apenas dê uma olhada em sua árvore e silenciosamente perceba: obrigado, Deus, por esse tronco. Esse tronco une todos em unidade e permite que cada um extraia da única fonte infinita e não um do outro. É então que você está amando a Deus supremamente e ao seu próximo como a si mesmo, porque você conhece a mesma verdade sobre o seu próximo que conhece sobre si mesmo. O mestre teve o cuidado de descrever próximo para que ninguém se enganasse. Seu inimigo é seu próximo. E, portanto, quando você orar por seu próximo, certifique-se de incluir seu inimigo, pois a menos que ore por aqueles que o perseguem e abusam de você e os perdoe até 70 vezes 7, você está amando apenas certos próximos, e as pessoas se encontram em um grande problema por fazerem exatamente isso. Ninguém tem maior amor do que este de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Você entrega a sua vida toda vez que declara: eu não tenho vida, Deus é minha vida e Deus é sua vida. Deus é a única vida, o único amor, a única substância e o único suprimento. Cada vez que você alcança a verdade, alguém está entregando seu senso pessoal de vida na realização que a vida dele, sendo a vida de Deus, é a sua vida. Sua vida, sendo a vida de Deus, é a vida dele e é uma vida. Então, quando você desiste desse senso pessoal de vida e diz: esta não é a minha vida, esta é a vida de Deus, que é minha, você automaticamente se despede de um período de 60 ou 80 anos e está ressuscitado na realização do bem como o infinito de sua vida. Nessas passagens de João é encontrada a verdadeira visão de Deus, o infinito invisível, como a fonte de todo o bem, que de forma alguma pode reter qualquer bem. O bem está sempre se derramando individualmente no que é chamado de Filho de Deus, o Cristo, que é a parte invisível de você, e então, através desse você invisível para o corpo físico, para a mente, alma e espírito do ser individual, para mostrar a glória de Deus. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, então não pode haver bondade pessoal, saúde ou riqueza. O ramo deve puxá-lo através da videira, da divindade. A declaração do Mestre: todo o ramo em mim que não dá fruto, ele o tira, pode levar alguém a acreditar, afinal, que talvez Deus castigue de alguma maneira, mas isso não é verdade. Se você não permanecer nesta verdade, se não mantiver sua unidade consciente com o Cristo dentro de você e, através dele, sua unidade com o Pai, você será cortado. Será você se separando da graça de Deus e, assim, sendo cortado, destruído, queimado ou murchado. Permanecer nesta verdade é viver e se mover e ter o seu ser nesta consciência de sua unidade com Cristo e da unidade de Cristo com o Pai. Isto, é claro, não significa que você está conectado com as pessoas, mas conectado com o invisível, de modo que se você estivesse no meio do oceano ou no deserto, seria capaz de dizer: ah, mas ainda sou um ramo da videira, e a videira ainda está ligada ao lavrador, Deus, e, portanto, o lugar em que estou é solo sagrado. Cada vez que você tem pensamentos de desesperança e desespero, é como se estivesse reconhecendo que você é um ramo cortado da videira e a videira do lavrador, e que você não pode alcançar nenhum dos dois. Ainda assim, o tempo todo, Ele está bem aqui onde você está. Ele está dentro de você e Ele é onipresente. Eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, ali também vós possais estar. Você pode estar se perguntando: onde eu está? Onde quer que você esteja, há a videira e o Pai, o lavrador.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você deve sempre se lembrar de que o lavrador, Deus, não dá e nem retém. Ele continuamente só é. A sua videira, o Cristo, não está assentado no julgamento, mas está aqui para abençoar e perdoar, fornecer e amar. Qual foi a missão do Mestre? Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam. Os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. O Cristo está aqui para apoiar, fornecer, manter, sustentar, curar, perdoar e regenerar. Ele está aqui para ressuscitar do túmulo e trazer para a ascensão. Não há nenhuma palavra em toda a mensagem e missão do Mestre que dê qualquer motivo para autocondenação. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Se você retornar ao antigo estado material de consciência e não permanecer na palavra, você será cortado repetidamente. Cada vez que você se esquece de que é um ramo ligado à videira invisível, que por sua vez está ligado ao lavrador, o Pai interior, você está cometendo um pecado. Você pode ser um pródigo 12 vezes se desejar, mas você pagará a penalidade. Se você voltar à crença de uma individualidade separada e apartada de Deus, um ramo pendurado no espaço, você trará sobre si a falta e a limitação de suprimento, saúde, força e eternidade. Mas, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.